Mateus capítulo 5, verso 38 em diante. Verso 38, Jesus está dizendo: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar a tua túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouviste que lhe foi dito. Novamente Jesus está dizendo, olha, tem um ditado por aí. O primeiro ditado é que tem que ser olho por olho, dente por dente. E agora ele está dizendo, ouviste que foi dito também, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis, diga assim comigo, torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Quero falar com você hoje sobre os frutos da segunda milha. Quais são os frutos que eu colho com a segunda milha? Jesus está ensinando aqui algumas coisas, e ele é muito sábio. Ele disse, olha, no passado, falaram que era olho por olho e dente por dente. Ou seja, o castigo é de acordo com o crime. Se você matou, você tem que morrer. Se você feriu, você será ferido. Se você bateu, você vai levar também. Na mesma proporção. Provérbio diz que tratar injúrias com injúria, pagar o mal com o mal, é como lavar barro com barro. Não vai resolver nada. E Jesus está trazendo uma maneira de vida muito sábia aqui. Ele está dizendo, olha, no passado foi assim. No passado vocês deveriam caminhar 1 milha. Mas eu vos digo, no verso 41, que vocês devem caminhar a 2ª milha. E eu quero te mostrar hoje os frutos que eu colho quando eu caminho a 2ª milha. E ele ainda fala mais algumas coisas. Ele diz, olha, também tem um ditado por aí que você deve amar o próximo e odiar o seu inimigo. Essa forma de vida que era ditada pelo passado, parece que ela instigava a pessoa a exteriorizar o seu ódio contra o inimigo. Jesus disse, não é assim. Você deve amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. A maior vingança é a liberação do perdão. E Jesus então compara esses ditados com pessoas que não o servem. Ele disse, olha, se vocês amarem só os que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Se vocês amam só os que vos amam, qual é a recompensa? E ele está dizendo, olha, os publicanos também fazem assim. Se vocês saudarem somente aqueles que vos saudam, só os irmãos,
Os gentios também fazem assim. Mas se vocês querem ser meus filhos, vocês terão que fazer diferente. Quantos são filhos do Senhor, nascidos, regenerados, salvos, redimidos pelo sangue de Jesus? Então você tem que fazer diferente. Ele diz aqui no verso 45, para que vos torneis filhos. Se eu vou me tornar filho, é sinal que eu não sou ainda, mas para que eu me torne filho, eu preciso estar acima dos gentios e publicanos. Aqui diz que os publicanos amavam as pessoas com o amor filéu, ou filéu, o amor cultural, o amor de irmãos, o amor que tem interesse em alguma coisa. Os publicanos faziam isso. Eles eram negociantes. Eles tinham moeda de troca. O publicano, ele era um aproveitador das situações. E ele então dizia que amava as pessoas. Era o amor cultural. O amor da troca. Se você me dar, eu te dou. Jesus disse, não é assim. Ele disse, olha, se vocês cumprimentarem apenas os que vos cumprimentam, isso é muito fácil. Os gentios também fazem assim. Os gentios, eles tinham os seus grupinhos, os chamados panelinhas. Viviam agrupados e eles só cumprimentavam entre eles, só saudavam entre eles. Quem não era do grupo dos gentios não era cumprimentado, não era bem-vindo. Você já viu grupinhos assim que você é excluído? E o grupinho, quando você se aproxima, ele começa já, cada um para o seu lado, e você fica só. É o grupinho dos gentios que só saudam o pessoal do seu grupo, só aqueles que fazem parte da panela. Jesus disse, não é assim. Para vocês se tornarem meus filhos, vocês precisam caminhar a segunda milha. Uma milha é aproximadamente 1,5 km. Do latim vem essa palavra milha, que quer dizer 1000 passos de um soldado, de um centurião romano, que eram os passos largos. 1000 passos aproximadamente era uma milha. E traduzindo para nós os brasileiros não usamos muito a questão milha, nós falamos mais sobre quilômetros. Então para nós uma milha é aproximadamente 1,5 km. E essa situação foi trazida ao longo do tempo pela cultura romana. Aproximadamente 500 anos antes de Jesus, na época da rainha Esther, na época do profeta Daniel, na época de Neemias, de Esdras, depois de um rei chamado Nabucodonosor da Babilônia, veio uma série de situações e de reis que governaram o mundo da época. Veio a Pérsia, os Medos, a Grécia e depois Roma. Mas na época da Pérsia teve um rei chamado Ciro e ele estabeleceu essa questão de milha. Era uma lei compulsória. Era obrigatório o cidadão carregar uma carga, um fardo, 1,5 km, uma milha. Os correios da época era feito assim. Os cidadãos emprestavam ao seu favor a sua força para levar as cargas ao certo destino. Se fosse mais de 1,5 km, outra pessoa pegava aquela correspondência, aquele fardo, aquela carga e levava mais 1,5 km, e assim sucessivamente até chegar no seu destino. Uma pessoa não poderia dizer não ao comando do centurião, ou do rei, ou do governante da época, que pedia para aquela pessoa levar aquela encomenda 1 milha, senão ele era preso, se ele desobedecesse, se ele descumprisse. Então, todo cidadão daquela época era obrigado a levar a carga quando assim fosse solicitado.
Isso vem, até chegou na época de Jesus. Aí Jesus disse: olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, a levar um fardo, uma carga, vai com ele 2. Sabe, irmãos, a 2ª milha, ela brota no coração de Jesus. A 2ª milha brota no ABC cristão. A 2ª milha é ensinada pelo autor da vida, pelo autor do amor, que é Jesus. Ele andou conosco a 2ª milha. Jesus investiu em nós, investiu em mim e em você. A 1ª milha nós andamos por imposição do rei. A 1ª milha nós andamos por imposição do sistema. A 1ª milha nós andamos porque o governo exige. É um fardo sobre nós. Você paga imposto, você guarda as recomendações, você guarda todos os editais, você guarda os protocolos. Nós andamos a 1ª milha, mas o Senhor está dizendo: eu quero que vocês andem a 2ª milha também. A 1ª milha, ela é uma ordenança dos homens. A 2ª milha é uma ordenança celestial. Quantos estão preparados para andar a 2ª milha aqui? 2ª milha, irmãos, é uma característica da igreja do primeiro século, da igreja primitiva. O apóstolo Paulo diz que ele plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 e 7. Paulo diz: olha, eu planto, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Sabe o que é isso? Esse é o preço que se paga para andar a 2ª milha. Eu começar a plantar a palavra, começar a evangelizar as pessoas, começar a ministrar a palavra, semear a palavra. É com sacrifício, é com dificuldade que nós muitas vezes semeamos a palavra. Aqueles que saem pregando a palavra, chorando, enquanto semeia, voltará com os seus feixes, voltará com alegria. Mas há um preço que se paga para semear a palavra. É a 2ª milha que Deus está falando conosco. Nos tirar do que é convencional, nos tirar do que é zona de conforto. Se assim podemos dizer que a 1ª milha nos traz um certo conforto, porque nós estamos apenas cumprindo com as ordenanças do rei Ciro, do governo, do sistema, mas agora eu preciso da 2ª milha. A 1ª milha muitas vezes é eu cumprir apenas os dogmas da igreja, aquilo que a igreja exige, pede que eu faça, é o convencional da igreja, mas o Senhor está dizendo: eu quero que vocês façam mais do que isso, porque isso não é o suficiente. Eu quero mais, eu quero agora a 2ª milha, que vai por amor. Nós vamos colher os frutos da 2ª milha, se nós começarmos a compreender que a 2ª milha, ela é resultado do meu compromisso com Jesus, da minha obediência com Jesus. Quando você começa a acompanhar alguém, ajudar um irmão, ajudar uma irmã, de repente você entra no nível da 2ª milha. Você o ajuda porque a igreja tem a visão de discipulado. Você o ajuda porque a palavra nos diz para ensinar a palavra uns aos outros. Você está caminhando a 1ª milha, o que é exigido pelo sistema. Mas de repente as coisas não começam a funcionar. Você planta e você rega. Você planta a semente com evangelismo, você rega para dar o crescimento através da oração, do jejum, do discipulado, mas não é você que cresce a pessoa. Quem cresce é o Espírito Santo. É Ele que dá o crescimento. Tem uma ordem das coisas. Eu planto e o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E às vezes a pessoa não responde ao crescimento. Você está dando a 2ª milha, está andando com ela, está pagando um preço. E às vezes você tenta espichar aquela pessoa, esticar aquela pessoa e você o arrebenta. Você retrocedeu da 2ª milha para a 1ª. Você entrou no sistema impositivo e obrigatório do governo.
O sistema impositivo, muitas vezes, de uma ordenança religiosa, que diz que a pessoa tem que crescer, mas ela não pode crescer na marra, ela não pode ser espichada, você apenas planta e rega, deixe que o crescimento venha do Senhor. Ele vai dar o crescimento. Quem está andando na segunda milha tem paciência para esperar o crescimento que vem de Deus. Não desistam das pessoas. Quem desiste das pessoas não entendeu ainda a segunda milha. Quem desiste das pessoas porque não entrou no nível da segunda milha ainda, está apenas nas ordenanças mundanas e naturais. Quando eu invisto nas pessoas e não desisto delas, eu estou já pagando um alto preço. Eu estou andando a segunda milha. Você quer andar a segunda milha? Quer investir nas pessoas? Invista no ministério. Invista nos irmãos. Às vezes, te pede para fazer algo que já fugiu do seu limite humano, das suas forças naturais. Você dobra o joelho e o Senhor te fala, vai um pouco mais. Entra no nível agora da segunda milha. É isso que eu espero de você. Às vezes nós estamos fazendo só o que se pede, só o convencional. E Deus está dizendo, saia desse nível, entra num nível de segunda milha. E não existe terceira milha, nem quarta, quinta milha. A segunda milha, ela é eterna. Ela é resultado do amor de Deus. A segunda milha, ela me leva às profundezas do Senhor. Me leva a conhecer mais a Deus, a jejuar pela pessoa, a pagar um preço por ela, a não desistir dela, a andar com ela. E às vezes nós estamos tão aquém desse nível de segunda milha, que quando você pede um irmão, que ele venha em 2 ou 3 cultos, ele fala, não, já vim no primeiro. Ele não entendeu ainda que Deus está dizendo com ele, paga o preço da segunda milha, vai um pouquinho mais. O que é comum e natural, todo mundo faz. Todo mundo obedece ao rei Ciro. Agora eu quero que você obedeça ao rei dos reis. Se o Senhor te pedir, venha em 4 cultos. Se o Senhor te pedir amanhã, vá visitar fulano. Você fala, mas agora é o meu descanso. Deus está dizendo, é a segunda milha. Você não entendeu ainda. A primeira milha todo mundo faz. A segunda milha é para poucos. Poucos que entraram nos segredos da presença do Senhor. Sabe, amados, os frutos que eu colho, caminhando a segunda milha, primeiro é ver pessoas crescendo em Deus. Deus dando crescimento àquelas pessoas, porque eu paguei um preço por ela. Você só vai desistir de uma pessoa quando ela dizer para você assim, não me procure mais e não me ajude mais. Aí está definido, é ela que está desistindo de caminhar a segunda milha com você, mas você está disposto a ir com ela a segunda milha. A segunda milha enfrenta qualquer situação para ver uma pessoa crescendo em Deus. Segundo fruto que eu colho é quando eu vejo essa pessoa caminhando a segunda milha com outras pessoas, reproduzindo o que eu ensinei a ela. O que eu fiz com ela, ela vai reproduzir a outros. Por que será que muitos de nós ainda não estamos reproduzindo? Será que nós não estamos caminhando a segunda milha? Nós vivemos um mundo hoje totalmente egoísta e interesseiro. Só se fazem coisas interessadas em si próprios, como os publicanos. Só amavam o amor filial, por interesse. Não tinha um amor ágape, que Jesus disse aqui. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Isso é o amor ágape. Mas estamos vivendo um mundo totalmente egoísta, fechado, intransigente, voltado para si, que ninguém quer caminhar a segunda milha mais. Só estão procurando os seus próprios interesses e estão desqualificados na ótica de Jesus.
Porque a palavra dele, a recomendação dele se foi dito que é para caminhar uma milha, mas eu vos digo, caminhe a segunda milha. E a segunda milha exige mais de você, exige fé, exige entrega. Um dia, Jesus aparece para um rapaz chamado Ananias e diz: Ananias, eu quero que você vá na rua direita, não na esquerda, na rua direita. Lá na rua direita, acerte o endereço, vá lá na rua direita e você vai visitar um homem chamado Paulo, que tem apelido de Saulo. E ele é um varão precioso para mim. Ananias disse: Senhor, eu ouvi dizer que este homem estava perseguindo a igreja. Recebeu orientação, autorização do governo para prender e matar os cristãos. Jesus disse: vá, Ananias. Você iria em um lugar assim, na rua direita, onde tem alguém que estava perseguindo a igreja? Jesus disse: vá, Ananias. Ananias entendeu o que Jesus estava dizendo. É a segunda milha, Ananias. Você vai caminhar a segunda milha agora. E diz a palavra que quando Ananias chegou, onde o Paulo estava, ele estava com os olhos cerrados, cego, com escamas. Ele entra e ele já sauda: irmão Paulo. Ele já se garantiu: irmão Paulo. Diz a palavra que Ananias orou e as escamas dos olhos de Paulo caíram. Sabe, Ananias investiu em Paulo. Ananias investiu em um homem que estava perseguindo a igreja e que teve um encontro com Jesus. Ananias foi responsável para tirar as escamas dos olhos de Paulo. Ananias foi responsável para fazer Paulo enxergar. Quando você caminha a segunda milha com alguém, você começa a tirar as escamas dos olhos dela e elas começam a andar. Irmão, se o Senhor está pedindo para você andar a segunda milha, e eu creio que Ele está pedindo a todos nós, vamos andar a segunda milha. Não vamos ficar só com o dito popular, ser obrigado a apenas andar a primeira milha. Isso todos fazem. Eu quero fazer agora diferente. Quero fazer como Jesus disse. Eu quero abrir os olhos de alguém. Eu quero investir em alguém. Eu quero encerrar aqui perguntando: você já investiu em alguém? Investiu tempo de qualidade. Não é aquela visita corrida, faltou aqui, mas eu tenho um horário para cumprir. As pessoas estão muito corridas hoje. Mas quem anda na segunda milha tem tempo de qualidade para quem precisa desse tempo. Alguém tem investido tempo em você? Se não está investindo tempo, ele não entendeu ainda o que é a segunda milha. Ele está apenas cumprindo ordenanças, até mesmo religiosas. Cumprindo ordenanças governamentais. Estamos esquecendo da segunda milha. Você já investiu dinheiro em pessoas? Os publicanos só amavam aqueles que davam recompensa para eles. Você já investiu em alguém financeiramente? Ser generoso com alguém, dar uma oferta para alguém? Fala: pastor, misericórdia de dar oferta nesse período de recessão, de dificuldade. É agora que prova a minha segunda milha. Dar oferta e ajudar alguém quando está tudo bem, isso é fácil. Até os publicanos e gentios fazem. A igreja é chamada para sair do convencional e ser diferente, meus irmãos. Se formos iguais a todos, não somos a igreja que será arrebatada. Os arrebatados são diferentes, são peregrinos nessa terra. São estranhos aqui, são tidos como loucos aqui. Não queira se parecer com os mundanos.
Jesus está dizendo aqui, há ditos populares, mas há um dito que eu estou trazendo para vocês. Andem a segunda milha. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, além de ser ajudado por Ananias, o apóstolo Paulo também teve o investimento de um homem chamado Barnabé. Ananias tirou as escamas dos olhos de Paulo através da oração. Ele enfrentou o medo e foi até onde Paulo estava. Mas teve outro homem que também não precisou tirar mais as escamas dos olhos de Paulo, mas trouxe equilíbrio de personalidade no apóstolo Paulo, um homem chamado Barnabé. Ele andou com Paulo um bom tempo, trazendo equilíbrio ao apóstolo Paulo. Isso é caminhar a segunda milha, suportar uma pessoa até que ela mude o seu comportamento. Não é mudar a personalidade, não é mudar o temperamento dela vai ser controlado pelo Espírito Santo, ela vai mudar o seu comportamento agora. Isso é caminhar a segunda milha. Se eu não tiver condição de caminhar a segunda milha com alguém, eu ainda não estou expressando o amor de Jesus. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Ah, Senhor. Pai, nós queremos aprender a servir ao Rei dos Reis, aquele que nos ensinou a andar a segunda milha, pois a primeira milha, ela é imposta pelo sistema. A primeira milha, ela é colocada arbitrariamente por governos, e nós andamos nela. Mas o Senhor nos diz para andarmos a segunda milha. A segunda milha se anda por amor. A segunda milha é além das expectativas. A segunda milha surpreende pessoas. A segunda milha expressa o teu amor. E nessa noite nós queremos abençoar a tua igreja. Que o teu povo que está aqui possa começar a experimentar o prazer de andar a segunda milha. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Quero encerrar essa reunião abençoando a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus. Amém, igreja?